Olá, sejam bem-vindos. Espero que tenham aproveitado as 3 semanas aí de maneira positiva. Espero que estejam bem em casa, se cuidando. Né? Uberlândia passa por um momento difícil, né? Todos sabemos. Espero que estejam bem em casa, com as famílias, que vocês todos estejam bem. Nessa aula, a gente vai retomar aquele capítulo 3, encerrando com os processos de independência do Haiti e da América Espanhola. Eu gostaria de dar um recado, assim, essa última semana foi bem tumultuada, mas foi de propósito que eu não coloquei o PDF dos livros, para ver a resposta de vocês, como é que vocês iam se movimentar, né? Porque muitos de vocês deixaram os livros, mas muitos também estão com os livros, né? E num momento como esse, né, de isolamento, de dificuldade, eu queria ver como é que vocês iam se movimentar, se iriam se ajudar ou se iam correr atrás de mim. Alguns correram atrás de mim, eu até respondi aí, mas eu percebi também que muitos se movimentaram num sentido interessante que eu gostaria que continuasse, que é da colaboração. Né, que vocês colaborassem uns com os outros, aqueles que têm livro, tira a foto, tira o PDF, tem um programinha, até passei para alguns representantes, o Can Scanner, tem outros também que escaneia, é o que eu fiz. Usei meu celular, escaneei o livro e gerei um PDF e mandei. Então, continue fazendo isso, tá? Não só com história, mas com as outras questões. Se organizem, se deem as mãos. É um momento importante de criar esses laços e aproximar, né, de solidariedade. Né? Quando a gente fala em solidariedade, de ajudar o próximo, a gente às vezes esquece de quem está mais perto da gente, né? Dentro da nossa própria casa, o colega que está na lida ali junto com você, né? Na mesma situação, às vezes pior, porque não tem às vezes o mesmo acesso. Então, se deem as mãos, tá? Eu não coloquei o PDF de propósito, tá? Desculpa, assim. Não peço desculpa, não. Era um teste para ver como é que vocês iam reagir. Eu acho que reagiram bem, porque a maioria aí conseguiu se virar e veio, conversou comigo, eu respondi. O canal tá aberto, tá, gente, para discussão. Podem mandar e-mail no pessoal do institucional meu, que é o rodrigomoraes@ftm.edu.br. E as perguntas, vamos supor, se teve dúvida na pergunta, faz uma pergunta no comentário particular da própria pergunta. Ah, teve dúvida no vídeo? Vai lá naquela postagem do material e faz o comentário lá, eu estou respondendo tudo, tá? E eu tentei fazer uma coisa que eu acho que é bacana, que é colocar vocês para ler o material antes da videoaula. Então eu vou também, assim, muita gente pergunta, mas não vai ter a videoaula, professor? Sim. Olha, todos os assuntos que a gente tratar, enquanto a gente estiver nesse sistema de estudos domiciliares, todos os assuntos serão tratados também por videoaula, tá? Nessa videoaula de hoje, é o assunto que a gente estudou na semana passada. Eu acho que fica mais desafogado, assim, uma semana de leitura, na outra semana vem a videoaula com os exercícios, tá? Vamos tentar, vamos ver se fica bacana. Vocês também me deem um feedback pela própria plataforma ou por e-mail, se acham que esse sistema também está funcionando. Conversem. O representante tem o meu contato, então eu estou mantendo contato via WhatsApp com os representantes de turma, tá? Não adianta querer me mandar o WhatsApp direto que eu não vou responder, mas assim, os representantes, esses são escolhidos por vocês, né? Então conversem entre vocês sempre nos grupos. E se tiver alguma coisa, fale com o representante entre em contato comigo, eu sempre estou dando uma resposta, tá ok? Fiquem atentos sempre no Google Classroom, uma aula por semana, no dia da sua aula, segundo aquele cronograma que a gente tem dos horários de aula. Bom, então sem mais delonga, vamos começar com o processo de independência da América Espanhola, do Haiti e da América Espanhola. Eu anotei aqui as perguntas que surgiram. Ao longo da aula eu vou respondendo as perguntas que surgiram, tá? Muitas delas eu já respondi no próprio chat, aí na própria plataforma, mas aí muitas são muito boas, estão aqui, e eu vou comentar e vou inserir elas ao longo da videoaula, tentar ser o mais breve possível, tentar focar nos pontos fundamentais, lembrando, você não tem que saber tudo sobre os processos, quem era, assim, como é que aconteceu exatamente, as batalhas, não é isso.
O que conta em história é a gente entender o processo, como é que as coisas, uma coisa se encadeia na outra. O que são causas e consequências, quais são as influências e as ideias. É isso que a gente tem que saber, tá? Então, vamos começar com o Haiti. Eu vou tirar aqui esse quadradinho mais uma vez, então. Vamos juntos, obrigado, gente. Saúde para todos, felicidade aí. Vamos junto, com fé, com firmeza, com calma. E lembre-se, né, de respirar sempre. Respira fundo agora e vamos embora. Eu vou tirar aqui esse quadradinho. Pronto. Não, tirei. Aí, pronto. Beleza. Vamos aqui então começar com o Haiti. Olha, se você for pegar a história do Haiti para desmiuçar, cara, é muita coisa. É muito densa. O que a gente tem que saber de Haiti? Se você pega o seu livro aí na página 48, já tem uma coisa importante. Tem um mapa. E esse mapa na página 48 mostra uma divisão da ilha entre espanhóis e franceses. Tá? O Haiti nasceu da independência da parte francesa da ilha. Franceses e espanhóis brigaram por essa ilha. E o que tinha de tão interessante nessa ilha? Um solo fértil para cultivo. E o que era cultivado nessa ilha? E ainda hoje é um dos principais produtos: açúcar. Tá? Era produzido açúcar. Produzia-se a cana, cultivava a cana de açúcar e produzia o açúcar. E por que é tão interessante o Haiti? Porque ele está próximo, assim, as rotas comerciais, aqui navios, eram fáceis de aportar e de sair da ilha em uma menor distância em relação a outros pontos de produção do açúcar. Uma menor distância em relação à Europa, que era o principal mercado consumidor. Mas Estados Unidos também consumiam muito desse açúcar produzido aqui, tá? As colônias do norte dos Estados Unidos, a gente lembra, elas produziam bebida alcoólica, né, o rum, e usavam o melaço da cana-de-açúcar para produzir o rum e vendia na África, né, trocava por escravos, que eram vendidos de novo na própria América, onde se cultivava o açúcar, ou a cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Por quê? Porque a principal mão de obra, né, nessas colônias era escrava, e escrava de origem africana. No caso da ilha aqui, de Santo Domingo, ou Saint-Domingue, a parte francesa, a colonização foi tão violenta que resultou no extermínio da população nativa. Tá? Então os nativos dessa ilha foram exterminados ou pela guerra ou pelas doenças. Tá? Porque um dos fatores que mais gerou morte entre os nativos da América foram as doenças que os europeus traziam, para as quais os nativos não tinham anticorpos. A gente está enfrentando uma pandemia agora. Por que ela é tão terrível? Porque a gente não tem uma vacina e porque para poder se imunizar, para poder ficar imune a ela, é preciso a produção de anticorpos. E aí, muitas dessas doenças que os europeus traziam, a população nativa, ela não tinha esses anticorpos. Então, o que mais matou nativos na América não foi a espada, a guerra, mas foi as próprias doenças e a fome que veio da fragmentação da produção, da sociedade nativa que existia. Então alguém me pediu aí para falar um pouco dos nativos nesse processo todo, já comecei a falar aí. Eu não vou citar os nomes porque eu também não anotei, eu não lembro mais quem é quem que perguntou, mas aqui uma das perguntas era essa: nativos, como é que são os nativos nesse processo? Tá? Então no caso do Haiti, nativos foram exterminados. E aí quem é que produzia? Negros, africanos, escravizados. E aí o que acontece? A gente tinha uma população de negros escravizados, que era a grande maioria, mas a gente também tinha uma parte de negros e mestiços que eram livres, os afranques, né? Afranches. E aí alguém perguntou, né? Tá, Rodrigo, eu vi no livro aqui que tinha uma parte aqui que falava que os brancos e esses mestiços e mulatos, eles estiveram juntos em um momento. É verdade, tá aqui na página 49, no primeiro parágrafo. Isso porque, enquanto não tem uma luta geral pela independência e pela libertação, pela abolição,
eu vou falar para vocês, muitos desses mestiços e libertos, o sonho deles era ser como os brancos, proprietários. E alguns, inclusive, tinham escravos também, tá? Então não é de se estranhar que quando a independência do Haiti ela toma corpo, né, os revoltosos eles vão buscar exterminar a população branca, tá? O ódio contra essa população branca é muito grande, porque essa população branca que escraviza, que coloniza, é ela quem dita, quem impõe os ritmos. Então o que a gente tem uma questão importantíssima, que é o que tem que ficar de independência do Haiti? Uma independência feita por negros, tá? Uma independência conduzida por negros, vitoriosa, que extermina a população branca. Branco dessa ilha que não fugiu morreu. E aí a gente tem uma imagem aí, né, de brancos sendo exterminados aqui, ó, né, mortos, independente de ser criança, mulher ou homem, esses brancos eles foram exterminados, tá? Esse ódio racial, esse ódio contra o colonizador foi muito importante, tá? Por quê? Porque isso gerou um grande temor nos donos de escravos que existiam no sul dos Estados Unidos, na América Espanhola e no Brasil. Tá? E depois a gente vai falar da influência dessa independência do Haiti numa revolta que a gente vai ter no Brasil muitos anos depois. Então, não tem que ficar muito preocupado aqui com esse processo descrito na página 49, no tópico Independência e Abolição. Essas indas e vindas, elas são interessantes, mas não é o fundamental que a gente precisa saber. Não é isso que vai cair numa questão de Enem. O que vai cair na questão de Enem é se você entende o papel dessa população negra. E outra, a relação, aí sim, vamos lá, a relação da Revolução Francesa com esse processo de independência. Porque o que dá todo um colorido a essa independência? É que quando os jacobinos assumem o poder durante o processo da Revolução Francesa, eles vão abolir a escravidão. Quando eles vão abolir a escravidão, vai formar um exército de negros libertos que vão agora passar para o lado francês. Mas quando Napoleão assume o poder e tenta voltar com a escravidão, esse exército que antes estava do lado da França, porque a França havia libertado os escravos, esses generais negros e esses soldados negros vão se voltar contra Napoleão e contra a França. Entenderam? E aí que a gente tem essa guerra generalizada que vai unir negros, mulatos e mestiços contra os brancos e contra a França. E sim, eles vencem os exércitos napoleônicos. E sim, tomam o controle da ilha, fazem a primeira e única independência conduzida por negros vitoriosa da América. Tá bom? Então, essa é a independência do Haiti. Agora, vamos para a independência da América Espanhola. Essa é mais cobrada do que a do Haiti. O que a gente tem de influência externa? O que está acontecendo aqui? A gente tem iluminismo, ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. A gente tem uma independência que já aconteceu na América, que é a independência dos Estados Unidos. Então, quando a elite da América Espanhola olha para os Estados Unidos e vê os Estados Unidos independente, essa elite branca da América Espanhola, ela também quer ser independente. Quando essa elite branca da América Espanhola olha para os Estados Unidos e vê que lutaram contra a maior potência do mundo que tinha na época, que era a Inglaterra, e venceram, essa elite branca olha para si mesma na América Espanhola e fala, nós podemos vencer a Espanha, tá? Então, vejam, o iluminismo é esse conjunto de ideias que está por trás dessas independências todas, e a independência dos Estados Unidos é um fato concreto de uma luta bem sucedida de uma elite branca que derrotou a metrópole. Colônia derrotou a metrópole. E qual a relação da Revolução Francesa com tudo isso? Bom, durante a Revolução Francesa, mais especificamente durante o período napoleônico, Napoleão invade a Espanha, lembra disso? Ele entra na Espanha, tira o rei espanhol e coloca o irmão dele, o José Bonaparte, no poder. Por que ele fez isso? Porque ele estava
tentando vencer a Inglaterra, Napoleão da França tentando vencer a Inglaterra. Então ele bloqueia o continente, tá, europeu e não deixa ninguém fazer comércio com a Inglaterra. E aí ele toma Portugal, aí ele toma a Espanha. E quando, olha só que interessante, quando Napoleão toma a Espanha, a elite branca que vivia aqui, e o nome dessa elite branca é elite criolha, tá? Com 2 L's, elite criolha, tá? Isso aqui é um criolho, é um termo pejorativo que o espanhol dava para aquele branco que era dono de terra e vivia na América. Então, o espanhol da península, peninsular, o espanhol da Espanha, chamava o branco da América, descendente de espanhol também, dono de terra aqui, de criolho. E essa elite toma esse termo pejorativo para si mesma, tá? E vai começar a se chamar de criolhos. Então, esses criolhos, essa elite branca, dona de terra na América Espanhola, quando Napoleão toma a Espanha, essa elite fala assim: o nosso rei não é o irmão do Napoleão. O nosso rei não é José Bonaparte. E enquanto o nosso rei não voltar, quem manda na América somos nós. Olha o golpe que essa elite branca dá para poder tomar o poder, sendo que ela já queria tomar o poder. Ela tem as ideias iluministas, ela viu o exemplo dos Estados Unidos. E qual é o papel da Revolução Industrial em tudo isso? E aí fica ligado nessa explicação, porque tem questão que tá ligado com isso, hein? Questão 2, vamos lá. Revolução Industrial é um processo que começa na Inglaterra, mas toma conta da maior parte dos países europeus, depois dos Estados Unidos. É um processo em que a produção, né, ela cresce de uma forma muito rápida, a produção industrial cresce de uma forma muito rápida, muito acelerada. E aí, nesse processo, essas nações que vão para o capitalismo industrial, elas precisam de matéria-prima e mercado consumidor. Então, a Inglaterra, depois que ela perde a colônia dela, os Estados Unidos, você acha que a Inglaterra quer que os outros fiquem com colônia? Espanha, França? Claro que não. Então, a Inglaterra vai apoiar os processos de independência todos da América. Porque se a América não for mais colônia, ela é livre. E se ela é livre, a Inglaterra vai poder vir aqui comprar e vender. Estão entendendo? Então a América vai virar um mercado consumidor dos produtos industriais e fornecedor de matéria-prima para a indústria inglesa. Então a Inglaterra ela tem todo o interesse na independência da América Espanhola. E aqui dentro da América Espanhola, fora a elite crioula já querer a independência, está descontente, a gente tem essa crise do sistema colonial que eu comentei, que é o rei da Espanha cai e entra o José Bonaparte, essa elite toma o poder. E o que dava mais lucro para a Espanha na América? A mineração. E a mineração estava em crise. E quando a mineração entra em crise, meus amigos, você acha que a Espanha quer ganhar menos? Não. Então ela vai aumentar os impostos. Então se ela pegava 1 tonelada de prata, vamos supor, produzia 10 toneladas de prata, e a Espanha pegava 5 impostos. Aí essa produção caiu de 10 para 8. A Espanha vai querer continuar com 5. E se cair para 4? A Espanha quer os 5. Então a Espanha nunca vai querer perder. E aí, quando a mineração cai, os lucros dessa elite branca também caem. E aí, qual é o papel dos nativos nesse processo, né? Respondendo aqui a questão de... Bom, não lembro quem colocou, mas boa questão. Bom, os nativos eram a mão de obra na maior parte da América Espanhola. Diferente do Brasil, diferente lá do Haiti, diferente da Jamaica, diferente dos Estados Unidos do Sul, em que havia mão de obra, na maioria negra. Na América Espanhola, a maior parte da mão de obra era de nativos. Tá? Eles eram explorados por diferentes sistemas. Não era escravidão, mas era como se fosse. A gente chama de servidão. Então, esses nativos, antes da chegada do espanhol, eles estavam organizados em impérios. Na América Central, Império Maia, né, as cidades-estados Maia, mas o grande e maravilhoso
Império Azteca. Na América do Sul, o Império Inca. O que o espanhol fez? Tirou o imperador, pôs o rei no lugar, tirou os antigos deuses, colocou o deus católico e colocou o nativo que trabalhava para o seu antigo imperador para trabalhar para o espanhol. Tá? Só que também esses nativos foram aprendendo ao longo dos anos e se misturando com a cultura espanhola. E esse nativo também queria liberdade. Tá? Essas ideias do iluminismo não estão só com a elite. Isso também passa para as camadas populares. Tá? E esses nativos também queriam liberdade. Então esse é o contexto geral em que acontece a independência da América Espanhola. Aí eu já comentei aqui os fatos decisivos, né? Que é quando a Espanha é invadida, né? O José Bonaparte se torna rei Opa, tá errado aqui. Assumiu o trono francês? Não. José Bonaparte assumiu o trono espanhol. Tá errado aqui, eu vou corrigir, tá? Depois eu corrijo aqui, mas tá errado. Espanhol, o Bonaparte assumiu o trono espanhol. Ele era irmão do imperador francês Napoleão. E aí essa elite criolha que governava as cidades, e aí o governo da cidade é o chamado cabildo. Isso aqui caía muito no vestibular. Hoje em dia não cai mais não, tá? É muito difícil. Mas assim, se perguntar qual é o governo que a elite branca criouля participava, era o governo da cidade, o cabildo. E aí, essa elite crioula que já governava a cidade, mas não o estado, transforma esse governo local em governo geral, transforma em junta governativa e passa a defender a ideia de ruptura, ou seja, queremos a independência. Como é que foi esse processo aqui na América? A gente tem uma figura fundamental, que é esse cara aqui, ó, Simón Bolívar, tá? Então, o nome Bolívia, né, daquele país, ele é uma homenagem ao Simón Bolívar. Na Venezuela, a moeda é o Bolívar, né? E quem acompanha aí a Venezuela e o presidente lá, Hugo Chávez, né, que é um presidente ditador hoje, né, que controla a Venezuela com mãos de ferro, que persegue a oposição, que mexeu na Constituição e no poder judiciário para poder assumir o poder para si, né? Esse Hugo Chávez, ele sempre tem essa figurinha aqui atrás dele. Pode ver, quando você pega a imagem do Hugo Chávez, digita assim, Hugo Chávez, Venezuela, vai aparecer um quadro com esse cara atrás. Quem é esse cara? O Simón Bolívar. Ele era um criolho. Mas ele fez tudo sozinho? Não, ele não fez sozinho. Ele teve a ajuda de outros, né, libertadores, outros criolhos. Quem que foi um deles? José de San Martín, tá? Que é esse aqui. Só que qual é a grande diferença? Isso aqui era questão direta de vestibular. Diferença entre Bolívar e San Martín. O Bolívar, ele queria libertar a América Espanhola e criar um grande país. Um único e grande país. O José de San Martín, além de ser monarquista, ele queria que cada antigo pedaço, cada antigo vice-reino, cada antiga província espanhola na América tivesse a sua independência separada. Quem é que ganhou? Qual ideia ganhou? Do Bolívar ou do San Martín? O que vocês acham? Agora, tem uma coisa interessante, né? Porque assim, fala assim, eles são os primeiros? Não. Um líder nativo, tá? Descendente, né, dos antigos imperadores Inca, o Tupac Amaru, né, no Peru, ele já tinha liderado uma grande revolta de nativos contra o domínio espanhol. Por que o Tupac Amaru não foi bem sucedido? Entre outras razões, porque ele não tinha o apoio da elite. Por quê? Vamos lá. Aí que é interessante. Teve uma pergunta assim, né? Rodrigo, por que a gente chama esse processo da América Espanhola, por que está escrito no livro, no título do livro, que é um processo conservador, né? Eu vou até abrir de novo aqui o meu livro, falar a página para vocês, ó. É na página 50.
O tópico 3, olha o título dele. As revoluções conservadoras, independências hispano-americanas, né? Independência da América Hispânica, da América Espanhola. Por que é um processo conservador? Porque essa elite branca estava interessada em se libertar, mas não estava interessada em dividir o poder com o povo. E vamos ver, será que ainda hoje a nossa elite está interessada em dividir o poder com o povo? Havia já nessa época uma ideia ampla de democracia? A resposta é não. E um dos motivos do Tupac Amaru, líder popular, de origem nativa, descendente dos antigos imperadores Inca, por que ele não foi bem sucedido? Entre outras razões, porque ele não tinha o apoio da elite branca. Tá bom? E aqui a gente tem um mapa, eu coloquei esse mapa aqui, mas vocês também têm um mapa aí no livro, tá? Que está na página 51. O mapa da página 51 mostra exatamente o que era a América Espanhola antes das independências. E essa América Espanhola, o Bolívar sonhava em formar um grande país, tá? O San Martín veio do sul, o Bolívar veio do norte, e eles conseguiram libertar, sim, depois de, em geral, aí, na média, 10 anos de guerra, conseguiram se libertar do domínio espanhol. E na hora de constituir uma grande nação, que é o que a gente chama de bolivarismo, né? Aqui, eu não estava lembrando, tá aqui, ó o Hugo Chávez aqui. Olha o Bolívar aqui atrás, tá? Então, o Bolívar, ele fez o que a gente chama de Congresso Pan-Americano, ele escreveu a Carta da Jamaica, né? Que ele queria ver uma América unida, grande e forte. E não seria? Pensa, eu vou até voltar aqui no mapa. Olha aqui, os caras têm de neve, montanha com neve, tem deserto, tem minério, Chile, aqui, ó, essa região toda tem minério, tem ouro, tem prata, tem floresta, né? Cara, tem saída pro Atlântico. Opa, desculpa aqui, gente. Tem saída pro Atlântico, tem saída pro Pacífico. Cara, imagina a força que seria um país unificado deste tamanho, com este território, com todas essas características, tá? E por que é que deu errado? Bom, deu errado, gente, principalmente porque, primeiro, a gente tem duas nações que não querem um país grande e forte nascendo na América, Estados Unidos e Inglaterra. Segundo lugar, a gente tem um interesse da elite, cada uma de mandar no seu quadradinho. Então, entre esses dois caras aqui, Bolívar e San Martín, a ideia desse prevaleceu. Tanto que você vê assim nessa postura, né? O San Martín de braço cruzado. Tipo assim, o Bolívar falando assim, cara, a gente tem que unir, né? A união faz a força. Se eu não tenho livro didático, cara, você tem, manda a foto pra mim, não fica esperando o professor mandar. Aí o Bolívar fala, não, cada um na sua, cada um que se vire, Covid que se for, não quero nem saber, não vou unir a América não, vou mandar no meu pedaço. E o Bolívar, gente, vamos unir, a gente vai ser melhor, vai ser mais forte, vamos fazer junto. E o San Martín acabou vencendo nas ideias dele, tá bom? Então, a gente tem essa influência grande dos interesses ingleses, tá? E dos Estados Unidos. E acaba, então, fragmentando esse sonho do Bolívar de criar uma grande nação, acaba dando errado. Mas o que a gente tem como resultado? Fim da escravidão, fim da servidão, nascimento de repúblicas, países livres, republicanos, apesar de, na grande maioria deles, ou se não todos eles, ainda o povo não tem direito ao voto. Voto censitário, tá? Isso vai mudar com o tempo. Mas já é um regime republicano, com exceção do México. Então vamos falar aqui do México. Por que o México é diferente? Bom, porque o México, primeiramente, ele teve um movimento de origem popular e um movimento elitista. Eles se uniram em um determinado momento, tá? Mas quando essa elite assume o poder, e esse general Iturbide,
declara a independência, ele se declara imperador do México. E o México ele teve uma característica muito interessante. Padres como Hidalgo e Morelos, né, participaram ativamente junto com os camponeses. E isso vai ficar uma marca muito forte no México para outras revoluções que a gente vai ter depois, que vão tentar fazer reforma agrária no México, né? Mas isso daí é depois. Mas então entendam, o México tem um componente popular extremamente forte, com apoio de uma parte da igreja, de padres, mas o México nasce como um império. Mas isso dura pouco, e depois volta para a república, mas aquela república como? Com uma elite branca dominando e aquela população nativa, né, de origem nativa, os mestiços esses fora do poder. Bom, a aula já, deixa eu ver aqui, já estamos com 30 minutos, tá bom demais. Essa semana a gente fica com isso, tá bom? Deixa eu voltar aqui para ficar bonitinho, voltar aqui no comecinho, tá? Gente, muito obrigado. Deixa eu voltar aqui, peraí, para despedir de vocês. Valeu. Espero que tenham entendido. Se ficou dúvida, coloca lá a dúvida, tá? Não tem problema se errar a questão. Errou a questão, eu vou falar, tá errado, corrige. Como é que corrige? Lá no comentário particular, você vai colocar qual é a letra que você... se você errou, qual é a outra letra que você escolhe, só que aí você vai ter que pôr uma justificativa. Por que aquela letra, então, é a certa? É só isso que eu peço. E isso, gente, é processo de recuperação. Estão entendendo isso? Que nós estamos fazendo recuperação contínua toda semana. E isso é recuperação já, tá? Então não deixa para um processo final de recuperação. Vamos fazer ao longo do processo, não vamos deixar acumular. Errou, não tem problema. Não tem problema. É só fazer de novo, tá bom? Ah, passou do prazo, professor. Não tem, e daí? Google Classroom não fecha atividade. Vai aparecer para mim que você fez fora do prazo. Tenta fazer no prazo, para não acumular. Mas errou, não tem problema. Vai lá e faz de novo. Valeu, gente. Obrigado. Lembra da dica. Meditação, todo dia um pouquinho, tá? Usa lá o aplicativo que eu passei para vocês. Ele é de graça, a maior parte dele. Não esquece de respirar, meditar, se acalmar, tá? Tudo passa, tudo vai passar. A gente vai estar junto de novo. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima semana.